Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Neide Rigache. Está um frio tremendo. Hoje eu estou aqui meio à moda chapeuzinho vermelho, mas está muito frio. Muito frio aqui em São Paulo. Então, pensa numa carioca passando frio aqui em São Paulo. Meu Deus do céu, estou de luva. Vou ter que comprar uma touca para colocar. Sem touca, então eu botei aqui o capuz aqui, tô meio à moda chapeuzinho vermelho para a live de hoje. Tremendo de frio, porque tá muito mega frio aqui. Meu Deus do céu. Mas sejam bem-vindos a mais uma live. Neide, obrigada pelo espaço, né? Toda quinta-feira, poder trazer um tema aqui para a audiência, para a gente poder conversar. E no tema de hoje, a gente vai falar sobre os ladrões de bebê. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Abrindo aqui a nossa apresentação. Nossa, minha mão tá congelando. Meu Deus, que frio é esse? E tem feito muito frio aqui em São Paulo. Vamos para a apresentação. Deixa eu puxar o zoom para cá, que ele atrapalha um pouco aqui na hora de colocar a apresentação. Lá desde o início. Deixa eu chegar para cá, acho que está abrindo ainda. Deixa eu posicionar o zoom aqui. Pronto. E o outro aqui, puxar para baixo, porque senão eu não consigo. Fica um monte de ferramenta aqui no meio e eu não consigo ler o que está escrito. Então vamos lá. A matéria que eu trouxe para a gente, né, conversar é sobre o tráfico que acontece no Quênia, onde é algo assim absurdo, assim, de surreal, da quantidade de criança que é roubada e é vendida. Seja através de roubo, né, quando roubam a criança da mãe, ou a própria mãe vendendo seu próprio filho. É isso mesmo. Infelizmente, há relatos, né, de mães vendendo seus próprios filhos. Então, vamos começar. Aqui fala sobre, né, bebês estão sendo roubados sob encomenda no Quênia para alimentar um próspero mercado negro, em uma investigação de 1 ano. Então, o jornal, né, fez uma investigação, eles, né, se infiltraram nas quadrilhas de tráfico e eles relatam aqui na matéria para a gente, assim, detalhadamente, requintes de detalhe a respeito de como isso acontece. E a gente vai ver ao longo da matéria que todo mundo sabe o que acontece, órgãos sabem o que acontece, polícia sabe o que acontece, todo mundo sabe o que acontece, mas nada é feito, infelizmente. Mas vamos lá. Vou passar aqui para o próximo. Foi. Quando a Rebeca tinha 15 anos, sua mãe não podia mais sustentá-la ou pagar suas taxas escolares. E ela desistiu e começou a viver na rua. Ela conheceu um homem mais velho que prometeu se casar com ela, mas em vez disso, a engravidou e foi embora. No ano seguinte, Laurence Josia nasceu e Rebeca o criou por 1 ano e alguns meses, até que ela fechou os olhos naquela noite e nunca mais o viu. Embora eu tenha outros filhos,
ele foi meu primogênito. Ele me fez mãe, disse ela, lutando contra as lágrimas. Procurei em todos os centros infantis, em Quiambu, Caiole, e nunca o encontrei. E o relato que essa mulher deu, né, a Rebeca, do que aconteceu com ela é uma moradora de rua. Então, isso é extremamente frequente lá no Quênia. Muitas mulheres desabrigadas, muitas famílias desabrigadas que vivem nas ruas, pessoas sem teto, elas mal podem fechar os olhos para dormir, porque quando acordam, não tem mais os seus filhos por perto. Porque essas pessoas que ficam ali, né, na espreita, aguardando a mãe dar uma vacilada, né, dormir ou se distrair, e simplesmente os filhos desaparecem. Isso é algo assim comum, não é uma coisa assim que acontece uma vez aqui, outra ali, não, isso é comum acontecer. As crianças sumirem. Então, eu fico imaginando o desespero de uma mãe que já não tem um lar para morar, mora na rua com seus filhos, e quando acorda, simplesmente o filho desaparece. Isso é algo que acontece, sim, corriqueiramente. Aqui está a imagem da Rebeca com a filha dela, né, a menina. Ela tem mais 2 filhos e o primogênito dela até hoje não apareceu. O filho de Esther, de 3 anos, desapareceu em agosto de 2018. Nunca estive em paz desde que perdi meu filho, disse ela. Procurei por ele todo o caminho até Mombasa. Já se passaram 5 anos desde que o filho de 2 anos de Carol foi sequestrado no meio da noite. Eu o amava muito, disse ela. Eu os perdoaria se eles simplesmente me devolvessem meu filho. Né? O relato aqui da Carol. Mais uma pessoa que dá aqui o testemunho, né, que simplesmente a criança foi sequestrada no meio da noite. Então, assim, piscou o olho, a criança simplesmente desaparece. E nessa matéria tem pessoas, né, outras mulheres que também moram em lugares vulneráveis, em favelas, ou sem teto também, drogadas, que vivem assim, comprando droga ou bebida alcoólica, que fica ali na espreita, às vezes faz amizade com uma mãe, e aí quando percebe, né, uma oportunidade, ela simplesmente rouba as crianças e vende. Os ladrões de bebês variam de oportunistas, vulneráveis, a criminosos organizados. Geralmente, os 2 elementos trabalham juntos. Entre as oportunistas estão mulheres como Anitta, uma bêbada e usuária de drogas, que vive na rua e fora dela e ganha dinheiro roubando filhos de mulheres como Rebeca, visando mães com bebês menores de 3 anos. Ou seja, essa mulher aqui é como uma que eu acabei de citar, né? Uma pessoa ali usuária de drogas, vive numa situação vulnerável e simplesmente trabalha ali com o crime organizado para roubar crianças, e ela é como se fosse uma especialista com crianças menores de 3 anos. Anitta disse que seu chefe era uma mulher de negócios, deixa eu zoom para cá, uma mulher de negócios local
que comprava bebês roubados de pequenos criminosos e os vendia com lucro. Alguns dos clientes eram mulheres estéreis, então, para eles, isso é uma espécie de adoção. Disse ela, mas alguns os usam para sacrifícios. Sim, eles são usados para sacrifícios. Essas crianças simplesmente desaparecem das ruas e nunca mais são vistas. Essa dica sombria ecoou algo que Emma já havia nos contado, que Anita disse que alguns compradores levam as crianças para rituais. Esse daqui é um tema que eu simplesmente não vou nem me ater, né? Porque a gente já sabe que esse tipo de coisa realmente acontece, né? Criança ser vendida para sacrifício. Isso é algo que não é nenhuma novidade, né? Infelizmente, desde que o mal entrou no mundo, né? Desde que o pecado entrou no mundo, esse tipo de coisa acontece. Na época, os próprios pais sacrificarem seus filhos para deuses e filhos serem tirados dos pais também para ser sacrificados para deuses. A gente vê isso em relatos nas histórias desde a época passada e não é diferente hoje. Desculpa. Hoje acontece a mesma coisa, né? Sacrifícios acontecem com crianças. Crianças são simplesmente raptadas para esse tipo de coisa. São atrocidades assim absurdas que eu simplesmente não consigo nem falar sobre isso, de tão absurdo que é. Então, assim, esse tema de sacrifício é algo que eu nem vou entrar. Então, a gente vai continuar lendo aqui a matéria e a gente vai entender o que acontece com as crianças que são sequestradas e são vendidas para outras famílias. Infelizmente, a gente sabe que acontece de crianças serem sequestradas para simplesmente tirar órgãos das crianças, mas eu não vou ler nada disso aqui, essas atrocidades, essas coisas assim absurdas. Isso é o tipo de coisa que eu não vou ler. Mas a gente sabe que isso acontece. A mulher de negócios, ela nunca diz o que ela faz com as crianças, diz Emma. Eu perguntei à Anita se ela sabia o que a mulher fazia com eles, e ela me disse que não se importava se os levava para a feitiçaria ou algo assim. Desde que ela tenha dinheiro, ela não pergunta. E, infelizmente, é uma coisa assim absurda ver a frieza das pessoas, sabe? A que ponto que a gente está chegando? Realmente a gente está indo assim, caminhando a passos assim largos. Estamos correndo para a época assim de Noé, porque uma pessoa, né, uma mulher chegar nesse nível de roubar criança, tomar criança de outra mãe, vender, e ela não se importa. Só o ato de você, sabe, pegar uma criança, tomar dos braços de uma mãe e vender ela e simplesmente eu não me importo para onde essa criança vai, contanto que o dinheiro esteja no meu bolso, realmente a gente já está assim, já caminhando para a tribulação. Deixa eu puxar o zoom aqui para baixo. De acordo com a pesquisa do África AI, que é aqui acho que é o jornal, redes de tráfico de crianças estão operando dentro dos muros de alguns dos maiores hospitais administrados pelo governo de Nairobi. Isso aqui é óbvio, né? Que ninguém consegue sair sequestrando criança assim, levando de um lugar para o outro, tirando de uma cidade para outra, levando de um país para o outro, se não tiver pessoas envolvidas. Sim, não tem como.
É um negócio assim, eu fico pensando, como que consegue tirar uma criança, levar de um lado para o outro? Tem que ter muita gente grande envolvida nisso, muita gente conivente com isso, porque senão a coisa não acontece. Por meio de uma fonte, abordamos Leparan, que é do assistente social aqui lá de uma clínica importante, assistente social clínico do Hospital Mamaluce Kibaki. O trabalho de Leparan é proteger o bem-estar das crianças vulneráveis nascidas em Mamaluce. Assim, chega a ser irônico, né? O trabalho dele é proteger o bem-estar dessas crianças. E o que ele faz, simplesmente, é traficar, é vender. Então, trabalha no hospital, onde muitas das vezes a mãe deixa a criança ali, ela não tem condição de continuar com essa criança. Então, ela deixa no hospital, achando que essa criança ela vai ser caminhada de forma legal para uma adoção. E não, simplesmente algumas vão para adoção de forma legal. E a maioria, né, outras não, ele simplesmente vende as crianças, né? Embolsa o dinheiro e vende essas crianças. Mas nossa fonte disse que Leparan estava diretamente envolvido no tráfico. A fonte combinou um encontro com Leparan e disse-lhe que conhecia uma mulher desesperada para comprar um filho após não conseguir engravidar. Esse aqui é o assistente social, os dinheiros aqui, né? Que, né, eles dizem que fizeram toda combinaram, né, algo assim para tentar pegar ele no flagra. E nada aconteceu, porque ele continua trabalhando lá na clínica. Aqui, essa imagem aqui é uma rua, né, uma favela lá. E entre esses barracos aqui, né, há as clínicas clandestinas, onde as mulheres têm as crianças e vendem, né? Às vezes as próprias mães vendem os seus filhos ao nascer. Para as mães cujos filhos foram roubados, nunca haverá qualquer resolução real. A maioria segue no limbo, esperando ver o filho novamente, sabendo que provavelmente não o verá. Rebeca daria tudo para ver seu filho, disse ela. E se ele morresse, eu também gostaria de saber. Infelizmente, para todas essas mães que os filhos foram roubados, realmente essa situação aí. Não vai ter nenhum tipo de resolução. Eu vi vários relatos das mães desesperadas, simplesmente tentando buscar uma solução com policiais, em algumas casas, em alguns locais, mas simplesmente ninguém sequer dá ouvidos a uma sem-teto. Ninguém está nem aí. E simplesmente elas seguem a vida, tem que seguir a vida, né, com seus outros filhos, continuam morando nas mesmas condições. E eu fico imaginando o terror psicológico. Que eu vi as filmagens, eu não trouxe o vídeo por conta da censura, né? Na hora que eu colocasse o vídeo, poderia acontecer do YouTube reconhecer e acabar censurando, né? Ou dando strike no canal, ou qualquer coisa do tipo. Então, não dava para trazer o vídeo. Mas o desespero das mães,
simplesmente tiveram seus filhos sequestrados. Ou quando dormiram e quando acordaram o filho não estava mais lá. Ou essas mulheres se aproveitam, né, da fragilidade, às vezes é uma mulher assim, muito nova, muito menina ainda, e aí a pessoa se aproveita e tenta fazer amizade, e aí na hora que, por um momento ali de segundo, que a mãe simplesmente deixa a criança aos cuidados daquela mulher que se aproxima, né, de forma amigável, depois simplesmente a mãe nunca mais vê a criança, porque ela some com a criança. Então, assim, toda a oportunidade que eles têm, eles simplesmente levam os filhos. Aqui, dando continuidade à matéria, né? O que saber sobre o tráfico de crianças no Quênia? E aí diz aqui que o Quênia tem um nível mais alto de tráfico de crianças na região africana. Ou seja, se ele tem um nível mais alto de tráfico, é porque é algo assim escancarado, né? Todo mundo sabe, todas as autoridades sabem, e o que é feito? Simplesmente nada. É tudo conivente. As crianças continuam sumindo, sendo sequestradas, sendo traficadas, e ninguém está nem aí. Essa que é a verdade. Só quem sofre, infelizmente, são os pais que perdem seus filhos. O Quênia recebeu a designação Tier 2 para tráfico humano. Em classificação, se refere a países que não cumprem totalmente os padrões para eliminar o tráfico de pessoas, mas estão fazendo esforços para cumpri-la. É mesmo? Eu não acredito nisso, né? Ninguém acredita nisso. É tipo história, né? Conforme define a Lei de Proteção às Vítimas do Tráfico. Um projeto aqui, de lei federal, enfim, projeto que não vai dar em nada, né? Eles simplesmente colocam isso assim para dizer que estão fazendo alguma coisa, mas é nítido, né? Só o fato da gente perceber aqui que ele já tem relatos de um lugar com um nível mais alto de tráfico, quer dizer que eles sabem muito bem o que acontece lá. E por que ninguém toma nenhuma atitude? Porque não há interesse nenhum de tomar atitude. As cidades de Nairobi, Kisumu e Mombasa, vou puxar o zoom aqui, são onde o tráfico ocorre mais. Ou seja, você vê que eles detalham os lugares onde o tráfico ocorre com mais frequência. Então, eles simplesmente sabem onde acontece isso, mas não tem interesse nenhum em resolver essa situação. Eles simplesmente deixam a coisa continuar acontecendo. Os traficantes traficam crianças para servidão doméstica e exploração sexual, bem como para trabalhos forçados, mendicância forçada e casamento forçado. Então, assim, tem relato até de coisas para que essas crianças são traficadas. Até isso eles sabem em detalhes, fora sacrifício, fora órgãos, e ninguém simplesmente faz absolutamente nada. O mercado africano de tráfico de crianças tornou-se um sistema refinado e é difícil para as autoridades acompanhar a escala do problema. Ah, meu Deus, que coisa, né? É difícil para as autoridades acompanhar a escala do problema. É um negócio assim inacreditável. Como que eles têm assim a cara de pau de colocar isso numa matéria e as pessoas ainda acreditam nisso. A conscientização contra o tráfico humano relata que, na melhor das hipóteses, apenas 2% das crianças traficadas do Quênia voltam para casa. E, para mim, isso é quase que um deboche.
né? Quase que um deboche. Simplesmente a pessoa falar que, na melhor das hipóteses, apenas 2% das crianças voltam para casa. É quase que assim, um deboche na nossa cara. Com essas estatísticas preocupantes, é crucial chamar a atenção para essas questões e criar um plano criterioso para acabar com o tráfico de crianças no Quênia. Eles, né, gostam de vir com esses blá blá blá, né, de estatística, de vamos fazer alguma coisa, né? Vamos resolver essas questões, vamos criar algum plano, um relatório e fingir que está resolvendo alguma coisa. E as pessoas, né? Bob, né? O mundo de Bob acaba acreditando nessas coisas aqui. Mas, enfim, vamos adiante. Deixa eu deixar o zoom para cá, que vai botar para cá. Pronto. Nossa, meu nariz está ficando vermelho, igual de palhaço. Tá um frio congelante aqui, meu Deus do céu. O relatório de desenvolvimento econômico da ONU, eu nem aguento quando eu leio isso. É mais um relatório, né? É incrível. É um relatório atrás do outro. A quantidade de relatório que eles fazem é simplesmente inacreditável. E ninguém consegue parar para analisar essa situação de tanto relatório, de tanta coisa detalhada que eles sabem onde acontece, como acontece, quando acontece, e nada é resolvido. Enfim, esse relatório aí observa que os imigrantes legais e ilegais dos países fronteiriços, como a Somália, Etiópia e Sudão do Sul, estão passando pelo Quênia em busca de uma vida melhor no sul da África, bem como na Europa e nas Américas. Muitos desses migrantes esperançosos se tornam vítimas de exploração. No Quênia, recrutadores ilegais fazem ofertas fraudulentas de emprego no Oriente Médio e na Ásia para enganar os migrantes, prendendo-os e muitas vezes a seus filhos na rede do tráfico. O Quênia acolhe cerca de 470 mil refugiados e requerentes de asilo. Esses refugiados vivem em campos com acesso limitado a oportunidades de educação e meios de subsistência, os que o torna vulneráveis a abusos e exploração. Então, a pessoa ela sai de um lugar, né? É um refugiado, sai de um lugar de risco, onde está acontecendo um monte de desgraça. Ele sai daquele lugar, ele tenta ir para outro lugar em busca de uma vida melhor e ele cai na mesma cilada. Ele cai na mesma situação. É como as pessoas, né, lá na Venezuela estão lá passando um monte de dificuldade, passando fome, passando tudo que é coisa, perdendo casa, morando na rua, e aí eles saem de lá, né? Tentam sair de lá daquela situação para tentar uma vida melhor. No Brasil, por exemplo, chega aqui e é outra cilada, porque cai na mesma situação. É um monte de venezuelano simplesmente vivendo nas mesmas condições que ele estava vivendo lá no país dele, aqui, sem casa, na rua e sendo levado para o tráfico, né? Então, é uma coisa assim que se repete, né? A pessoa sai de um lugar para tentar
uma vida melhor e ela cai na mesma cilada em outro lugar. Em novembro de 2020, o programa de jornalismo investigativo, que é esse jornal aqui, né, da mídia, expôs o florescente mercado negro de comércio de bebês roubados de Nairobi, né? E fazendo propaganda aqui, né? Ele mesmo se promovendo aqui, que foram lá e simplesmente, né, expôs tudo e a coisa continua tudo a mesma coisa, né? Nada mudou. Filhos de mães vulneráveis estão desaparecendo e sendo vendidos para lucro e outras mães estão vendendo seus bebês para mera sobrevivência. Essa forma de tráfico ilegal de crianças acontece em clínicas de rua e até mesmo à vista de um grande hospital administrado pelo governo em Nairobi. Muitos quenianos empobrecidos recorrem ao roubo de bebês para vendê-los por preços lucrativos. E aí a gente viu as imagens, né, na matéria, tanto das clínicas clandestinas, né, naqueles lugares ali, né, em favelas, assim, nas ruas, assim, um negócio inacreditável, quanto em um hospital administrado pelo governo, ou seja, acontece a mesma coisa. As crianças, elas simplesmente elas são vendidas. E tem essa situação de mães que vendem seus próprios filhos para sobreviver. E aí, assim, chegando no nível absurdo, absurdo. A pessoa se vê numa condição que não tem o que fazer, não tem estrutura de nada, absolutamente nada, não tem o que comer e simplesmente tem essa oportunidade de vender o próprio filho, né? E ver essa situação clandestina, acontece, é clandestino, mas acontece de uma forma assim comum. E aí vai vender o próprio filho. É algo assim surreal, uma coisa que, olha, não entra na minha cabeça, simplesmente. Deixa eu puxar o zoom para cá. Muitas mulheres jovens enfrentam desafios como a gravidez na adolescência. Aí começa, né, o blá 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 deles. O Quênia tem uma das taxas mais altas da África, pois 20.828 meninas entre 10 e 14 anos se tornaram mães, enquanto 24.108 meninas mais velhas entre 15 e 19 anos estão grávidas ou já são mães. Algumas meninas estão entrando no trabalho sexual para sobreviver, o que as afasta da escola. No Quênia, aí tem essa palavrinha aqui, essa daqui, que eu nem vou ler dessa forma. Então, assim, ó, no Quênia, o assassinato é ilegal, né? Então, o assassinato é ilegal. Era só o que me faltava, né? O assassinato ser algo assim permitido. Mas, enfim, lá o assassinato é ilegal, exceto em emergências, ou seja, em casos de emergências, o assassinato ele pode ser, né, pode ser analisado se qual foi o caso, né? Vamos fazer uma análise e de repente, numa situação de emergência, não vai ser crime o assassinato, né? Para mim, assassinato é crime em qualquer condição. Mas, enfim, isso é um pensamento meu, né, particular. Com a falta de educação reprodutiva e consciência das opções legais, as mulheres podem recorrer à venda de seus filhos no mercado negro.
Ou seja, já que o assassinato, né, o crime, esse crime, ele não é permitido, então vamos recorrer a um outro tipo de crime. Vamos vender os nossos filhos. Vamos pegar e vender os filhos no mercado negro. Aonde essas crianças vão parar, não sei, né? Se vão ser realmente enviada para alguma família que vai cuidar, se vai ser uma criança enviada para sacrifício, se vai ser uma criança que eles vão simplesmente tirar algum órgão ali para poder, né, vender o órgão para outra situação, né? Então, não sabemos o que vai acontecer, mas como o assassinato em si ele, né, é ilegal, então vamos recorrer a outro tipo de crime. Então a gente vende o filho e aí, né, o que vai se acontecer depois aí não é responsabilidade mais de quem vendeu. Agora tá na mão de quem. E é praticamente isso. O cúmulo do absurdo. Opa, parou aqui. Deixa eu ver se vai sair. Tirar aqui. Então, esse foi o tema. É um tema assim que não tem nem o que falar, sabe? É algo que eu, quando li essa reportagem e via, assim, sabe? Tudo relatado, assim, com detalhes, quem são as pessoas, aonde acontece, qual que é o hospital, como acontece, é uma coisa, assim, pavorosa, simplesmente pavorosa. Isso acontece lá, mas isso não é algo apenas é, específico no Quênia, né? A gente sabe que criança é sequestrada e é traficada no mundo inteiro. No mundo inteiro esse tipo de coisa acontece. Mas eu trouxe a matéria em si, baseada ali, porque é algo que é notório ali no Quênia. É algo assim, simplesmente que todo mundo sabe como acontece, a quantidade é absurda, né, de criança que desaparece, de mães que moram na rua. Chega-se ao ponto, né, já que o aborto, né, o assassinato, ele é ilegal, então mães chegam a recorrer à situação de vender o próprio filho, né? Para sobreviver, vende o filho, que negócio é esse? Que coisa absurda. Como que alguém, olha, enfim, não vou nem fazer mais, né, comentários, mas é uma coisa assim que a gente fica sem entender, sem entender simplesmente. Por que que uma pessoa chega ao ponto de vender uma criança para sobreviver? É um negócio assim que é inacreditável, simplesmente inacreditável. Mas, enfim, esse foi o tema que eu trouxe aqui para conversar, né? Tema pesado, porque, né, a gente falar de criança, né? São pessoas vulneráveis, crianças, idosos, pessoas deficientes, são todas assim pessoas vulneráveis e o sistema não perdoa. Eles não perdoam, eles simplesmente tratam assim com uma crueldade, eles passam em cima de forma assim implacável, implacável em cima das crianças. Então, eu deixo um alerta para os pais que tomem muito cuidado, né, não desgrudem os olhos dos seus filhos, porque o sistema ele simplesmente passa por cima mesmo. E eu percebo que eles têm
um planejamento assim para todo mundo, sim, mas para as crianças é algo assim que, não sei, parece que eles babam em cima, sabe? Um planejamento assim absurdo em cima das crianças. As crianças sofrem demais. Então, assim, não desgrudem os olhos, não pisquem um minuto, porque o mundo ele simplesmente está ficando de ponta cabeça cada dia que passa. Cada dia que passa, a gente vê as coisas mais absurdas acontecerem diante dos nossos olhos e ninguém faz absolutamente nada e nem vai fazer. E nem vai fazer. Porque a situação é essa, é caminhar para o pior. O pior vai acontecendo cada dia que passa, a coisa vai assim piorando de forma inimaginável, inimaginável. Bom, Neide, obrigada mais uma vez pelo espaço aqui na quinta-feira, né, de poder trazer um tema e conversar aqui com a sua audiência. Obrigada. Nem sempre é uma conversa, infelizmente, boa, né, que a gente possa rir um pouco, não é? Cada notícia é uma pior do que a outra, mas é importante a gente observar o que está acontecendo, né, e tentar se proteger, tentar se prevenir, né, da melhor forma possível. Então, obrigada mais uma vez pelo espaço aqui no seu canal. Um beijo e até a próxima quinta-feira.